Olá, minha gente, um abraço a todos aqui no canal do Dito Lopes para falarmos um pouco do jogo do Vitória ontem, né? O Vitória que terminou perdendo para a equipe do Guarani de Campinas por 2-0. E assim, eu só queria entender a cabeça de treinador. O time está bem, o time começou muito bem a competição e de repente o técnico muda numa ação onde não deveria mudar e não muda em outra ação que deveria mudar. Muda como que eu falo? Por exemplo, Marco Antônio. Por que o Marco Antônio foi tirado do time do Vitória? Ah, porque no jogo passado o Marco Antônio não foi bem. E quem foi bem no jogo passado do Vitória? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, sabe? O treinador ele tem que ter segurança e firmeza naquilo que ele está falando e daquilo que ele está fazendo. Ele não pode não ter firmeza, porque ele está no dia a dia com o atleta. Se ele botou, porque ele acredita que o jogador joga bem. Então, às vezes, uma pressão da imprensa, uma pressão do torcedor, não deve ser tão forte a ponto do treinador perder aquela segurança que ele tinha daquilo que ele fez. Então, Léo Gomes, se você for contar os jogos que Léo Gomes entrou e os jogos que o Marco Antônio jogou, Marco Antônio foi muito melhor do que Léo Gomes, combinando com esse tipo de esquema que ele joga, o técnico Léo Condé. Então, entra o Léo Gomes, aí Léo Gomes não marca ninguém, não está no momento bom. O Léo Gomes já teve seu momento bom, agora não está no momento bom. E o outro ponto que eu falo da ação é de colocar 4 atacantes. Eu não entendo, sabe, joga fora de casa contra o Guarani de Campinas. Ah, mas deu certo naquele início do campeonato, onde o Vitória teve tempo para treinar, o técnico colocou uma postura, não, a gente vai jogar assim no Barradão e fora. Começou a dar certo. Gente, tem hora que começa a dar errado, você tem que parar. Não pode o Vitória jogar contra um adversário com 4 atacantes fora de casa e jogar na defesa, porque o que nós vimos ontem foi o Vitória entrar em campo com 4 jogadores de ataque, no caso Zé Hugo, Oswaldo, Trellis e o Wellington Nem, e jogar no setor defensivo. Como é que eu posso ter, se eu vou jogar no setor defensivo, com esquema de marcação, como o Vitória fez e tomou 2 gols do time do Guarani, eu preencho o meio de campo e deixo 2 atacantes na frente para puxar os contra-ataques, nessa postura que o técnico Léo Condé colocou taticamente o Vitória ontem. Porque a Vitória foi um time que jogou atrás, ou ninguém viu isso. No primeiro tempo, Vitória todo atrás. Vitória entrou em campo para marcar e não tomar gol do adversário. Foi isso que aconteceu. E aí o Guarani aproveitou os momentos de treinador novo, motivado, entrou em campo, foi para cima do Vitória, conseguiu fazer os 2 gols. O Vitória só melhorou no segundo tempo, a partir de 20 minutos do segundo tempo, aí sim, com as modificações, com o meio de campo mais cheio, o Vitória aí começou a dar pressão na equipe do Guarani, mas uma pressão ser efetivo, O Vitória teve até uma grande chance com o Wellington Nem, na cara do gol, e aí bateu muito forte em cima do goleiro, o goleiro fez uma bela defesa. Então, Léo Condé, o time do Vitória começou muito bem, essa é a realidade da competição. Só que o Vitória começou a oscilar e oscilar muito. O futebol não é uma ciência exata. E você não deve ter uma postura de todos os jogos, aquela ideia de 4 atacantes, porque eu sou um treinador ofensivo. Nem sempre quando você bota muitos atacantes, o time fica ofensivo. Nós vimos ontem o Vitória no primeiro tempo com 4 atacantes, um time defensivo. Um time que só marcou o adversário. Aí achou o adversário, onde alguns jogadores estavam na noite deles e acabou dando certo no coletivo, porque essa individualidade dos jogadores acabam ajudando o coletivo, e aí os outros jogadores, às vezes, que não estão nem tão bem na partida, começam a encaixar motivados por aqueles que estão bem, e foi isso que aconteceu com o Guarani. Achou o Vitória muito mal na marcação. Veja a diferença, gente. Você tem 4 homens ali atrás, que é o básico, os 2 laterais e os 2 zagueiros. Aí você bota 2 volantes, onde um, que é o Rodrigo Andrade, que é pegador, mas sai muito para o jogo, para jogar com 4 atacantes, Fica sempre um buraco no meio de campo. Sempre um buraco. Porque o Wellington Nem, finge de meia, mas ele é um atacante, é um meia atacante, que encosta muito nos 3 atacantes. Então você tem um buraco entre os 2 volantes com os 4 atacantes. E quando esses 2 volantes não estão num bom dia, uma boa noite, acontece o que aconteceu no primeiro tempo ontem no jogo contra o Vitória. Eu só espero que o técnico Léo Condé mude essa postura,
Porque o torcedor começa a criticar, perde a confiança. Ontem, por exemplo, depois do jogo, eu recebi várias mensagens, eu ouvi as rádios também. Muita gente, o torcedor reclamando do Léo Condé, pedindo já a modificação do treinador. Por quê? É claro que antes do campeonato começar, o torcedor pouco tinha otimismo com o Vitória. O Vitória era um time que tinha feito um início de ano muito ruim no Baiano, no Nordeste, na Copa do Brasil, sendo eliminado aí nas primeiras fases, mas entrou bem, e se entrou bem, você já traz uma outra evidência, uma outra ação. Então, o que o torcedor espera hoje do Vitória, que era líder do campeonato? Quase que o Vitória sai do G4. Então, assim, o Léo Condé tem que revisar. Se não está dando certo, você tem que avaliar melhor, tá? Essa coisa do Léo Gomes, Léo Gomes está na frente do Marco Antônio. O Marco Antônio deu um encaixe bacana para jogar com o Rodrigo Andrade ali e ver essa questão no meio ataque, porque esses jogadores que entraram ontem dos 4 atacantes não marcam. Uma coisa é você ter, vou entrar com 4 atacantes, mas meus atacantes marcam pra caramba. Leva engano, os caras nem cercaram ontem no primeiro tempo e deixaram o Guarani à solta. Então, Léo Condé, é melhor você repensar, rever essa situação para que o Vitória volte ao prumo, para que o Vitória não saia no G4 na classificação do Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos, ótima semana, que Deus abençoe.